Uma nova geração de intelectuais e estudiosos passou a criticar vários aspectos das formulações binárias e dialéticas, mas só na década passada tais visões foram sujeitas a análises mais profundas. Os historiadores medievais e do início da modernidade não têm mais o monopólio das maravilhas, assim como muitos historiadores modernos não aderem mais às abordagens binárias e dialéticas. Existem formas de encantamento compatíveis e até dependentes desses princípios da modernidade, geralmente vistos como desencantadores do mundo, como a racionalidade e a autorreflexividade. O encantamento moderno muitas vezes depende de seu outro antinômio, o desencantamento moderno. E o encantamento especificamente moderno pode ser definido como aquele que encanta e desencanta simultaneamente, aquele que encanta, mas não ilude. Maravilhas, bem como encantamentos e milagres, eram centrais para as visões do mundo medieval e do início da modernidade, mas desde o final do século XVIII elas foram subordinadas à razão do iluminismo. Ser membro de uma elite moderna é considerar as maravilhas e o encantamento com indiferença estudada. O iluminismo ainda é definido, em parte, como o anti-maravilhoso. Esse ponto de vista, porém, pode dizer mais sobre a geração de estudiosos, mas uma nova geração de acadêmicos sentiu-se mais confortável abraçando os encantamentos e as maravilhas modernas, notavelmente aquelas fornecidas pela cultura de massa. Isso tem a ver com o fato de terem sido treinados em uma cultura acadêmica permeada por um ceticismo pós-moderno em relação a distinções binárias, incluindo aquelas entre culturas de elite e massa, iluminismos e encantamentos. Essa nova geração tem uma dívida com o trabalho pioneiro de Dunstan e Park, que torna respeitável o estudo das maravilhas e outros encantamentos. A geração atual se levanta para ver gigantes e todos os outros tipos de maravilhas imagináveis. A aparente conformidade de Dunstan e Park com a abordagem binária pode ser atribuída ao seu próprio foco disciplinar, nos campos medieval e no início da modernidade. A aparente conformidade de Dunstan e Park com a abordagem binária pode ser atribuída ao seu próprio foco disciplinar, nos campos medieval e no início da modernidade. E embora eles abordem muito brevemente o período moderno, a história deles não é do encantamento moderno. Seus relatos fornecem análises contextuais de termos que, aos olhos modernos, podem parecer tão intimamente relacionados a ponto de serem indistinguíveis. E dentro dessa excursão exuberante sobre os significados sociais e culturais de garras de grifo, chifres de unicórnio, dispositivos mágicos, autômatos mecânicos, monstros, emanações celestiais e terrestres peculiares, existem 3 argumentos inovadores que são importantes para as histórias de encantamento moderno, não menos do que nos períodos medieval e no início da própria modernidade. Dunstan e Park desafiam a narrativa histórica tradicional e linear sobre a naturalização gradual das maravilhas, argumentando que as atitudes da elite em relação a elas eram ondulantes e às vezes cíclicas. A elite tinha atitudes distintas em relação às maravilhas em épocas diferentes, e foi somente no final do século XVII que elas se uniram para promover a ideia do desencanto. Antes disso, objetos e eventos aparentemente únicos e maravilhosos tinham uma aura luminosa que muitas elites esperavam se apropriar para objetivos mais mundanos. Príncipes e cortesãos coletaram itens maravilhosos e categorizaram eventos maravilhosos para promover seus objetivos políticos, militares e culturais. Por razões semelhantes, médicos e naturalistas recorreram a maravilhas em suas respectivas práticas. Os filósofos naturalistas, por outro lado, eram mais ambivalentes sobre as maravilhas entre os séculos XII e XV, pois objetos extraordinários e ocorrências atípicas desafiavam o funcionamento habitual da natureza, sustentado pela escolástica. No século XVII, entretanto, o desenvolvimento do método científico e a nova compreensão dos fatos empíricos levaram os filósofos naturais a se entusiasmarem mais com a investigação de objetos e eventos maravilhosos. A esse respeito, o encantamento aumentou em vez de diminuir na época do iluminismo, contrariando narrativas mais lineares do desencanto progressivo.
Dunston e Park não afirmam que o maravilhamento foi eliminado do mundo moderno, mas eles argumentam que as elites a definiram como uma paixão de má reputação e a remeteram ao reino do vulgar, onde ele continua a florescer na cultura de massa. Este argumento constitui sua terceira postura inovadora. O Ocidente ficou desencantado no final dos séculos 17 e 18 por causa de fatores sociais em vez de fatores intelectuais. O surgimento da ciência, a disseminação da razão instrumental e o crescimento do secularismo. Até esse período, as elites mantinham o monopólio das maravilhas, utilizando-as para seus próprios fins políticos, intelectuais e estéticos. Mas, com a reforma do século XVI e seus conflitos religiosos concomitantes ao longo do século XVII, as massas estavam usando os encantamentos e as maravilhas para seus próprios fins. As elites responderam à ameaça da anarquia, regularizando a natureza, marginalizando assim as maravilhas como um grito de guerra religioso e político. Eles substituíram a paixão da admiração, agora associada à multidão entusiasta e crédula, pela atitude mais respeitável de curiosidade. Assim, surgiu uma nova posição cultural entre os iluminados e os vulgares, que gerou avaliações contrastantes de maravilhas e encantamentos. Central para o novo significado secular do iluminismo como um estado de espírito e um modo de vida foi a rejeição do encantamento. Quando se tratou da questão do encantamento, o final do século XVII testemunhou uma transvalorização dos valores. Mas em vez do triunfo de Nietzsche de uma moralidade de escravos, temos a ascendência de uma mentalidade snob. Este ponto final é um complemento importante e destaca o papel da racionalidade do iluminismo em exorcizar o encantamento do mundo moderno. Dos séculos XVII ao século XXI, as elites tenderam a associar maravilhas ao vergonhoso, não menos que ao irracional, e durante esse período, a celebração autoconsciente de maravilhas e encantamentos gravitou da elite para o popular e depois para a cultura de massa. No entanto, a conclusão de Dunston e Park supõe uma unanimidade muito grande entre as elites ocidentais no que diz respeito ao desencanto moderno. Ele minimiza a paixão contínua pelo deslumbramento e as maneiras pelas quais os desenvolvimentos modernos em ciência e tecnologia podem incitar, em vez de diminuir, essa paixão entre todas as classes. Eles falham em reconhecer as interfaces intricadas entre as culturas de elite e de massa, entre a razão e a imaginação, entre a ciência empírica e o inquantificável, todos os quais deveriam ser centrais para a compreensão do encantamento moderno nos séculos XIX e XX. Felizmente, a história de Dunston e Park não é realmente sobre o período moderno. Suas breves conclusões sobre o desencantamento moderno devem ser entendidas como o último suspiro da tenaz abordagem binária, enquanto o restante de seu brilhante estudo permanece como um relato oficial do encantamento pré-moderno. As histórias de encantamento moderno, às quais nos voltamos agora, fornecem respostas às duas questões críticas que levantamos sobre o encantamento no Ocidente desde o século XVIII. A primeira tem a ver com as formas como as elites modernas negociaram a questão da ciência e do encantamento. A segunda tem a ver com como as elites modernas constituíram a relação entre a cultura de massa e o encantamento. Em ambos os casos, as elites ocidentais não se unificaram em sua oposição às maravilhas e encantos entre os séculos XVIII e XX. Alguns temiam que o mundo estivesse totalmente desencantado. Outros temiam que a modernidade fomentasse uma forma irracional de encantamento e outros se regozijaram pelo fato de o encantamento ser compatível com princípios da modernidade como racionalidade, secularismo, individualismo e consumismo. Abordagens binárias, dialéticas e antinominais coexistiam entre as elites da época, assim como entre os historiadores do período hoje.